Mas ninguém, nem sequer Marta, se atreveu a dar um único passo para o ressuscitado. Dirigindo-se à senhora, Jesus compreendeu o nosso pânico, e ordenou que lhe tirassem as faixas e o deixassem andar. Com os olhos marejados de lágrimas, Marta aproximou-se valentemente, começando por desatar, primeiro, as faixas que lhe oprimiam os pulsos, e a seguir, sem esperar para lhe soltar as ataduras dos tornozelos, rasgou o lençol e deixou a descoberto o rosto de seu irmão. Tinha os olhos muito abertos e a face branca como a cal. Uma vez liberto, Lázaro saudou o mestre e os seus discípulos, interrogando sua irmã Marta sobre o significado daquelas roupas funerárias e por que motivo tinha acordado no jardim. Enquanto a senhora lhe falava da sua morte, enterro e ressurreição, Jesus deu meia volta e, com a sua habitual serenidade, inclinou-se, levantando o corpo de Maria. A moça ainda não tinha recuperado os sentidos e o mestre, esquecendo-se por completo de Lázaro e de nós, levou-a nos braços até casa. Pouco depois, os 3 irmãos prostraram-se ante o rabi, agradecendo-lhe quanto fizera. Mas Jesus, agarrando as mãos de Lázaro, levantou, dizendo: Meu filho, o que te sucedeu também acontecerá a todos aqueles que creiam no Evangelho, mas ressuscitarão sob forma mais gloriosa. Tu serás a testemunha viva da verdade que proclamei. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos agora tomar alimento para os nossos corpos físicos. Isto é tudo o que podemos dizer-te. Lázaro observava-me fixamente. Suponho que com menor curiosidade do que aquela que eu sentia por ele. Se me permite, intervim, dirigindo-me ao ressuscitado, gostaria de te fazer uma última pergunta. O amigo de Jesus acenou afirmativamente com a cabeça. Que recordação tens daqueles dias em que conheceste a morte? Nunca falei disso, respondeu Lázaro, mas não é muito o que posso dizer-te. Aquela pergunta e a insinuação do dono da casa surpreenderam o grupo. Curiosamente, ninguém se tinha preocupado em averiguar o que Lázaro tinha visto ou sentido durante os 4 dias em que estivera morto. Houve um momento, suponho que no instante da minha morte, em que a minha cabeça se encheu de um estranho ruído, foi assim como o zumbido de um enxame de abelhas. Depois, não sei por quanto tempo, experimentei uma sensação desconhecida. Era como se me precipitasse por um estreito e escuro corredor. Quando voltei a abrir os olhos, tudo era escuridão. Não sabia onde estava nem o que tinha acontecido. Senti frio nas costas. Apercebi-me então de que jazia no leito de pedra. Tentei pôr-me de pé, mas vi que me encontrava amarrado e coberto por uma mortalha. Tentei gritar, mas um pano enrolado na cabeça prendia-me fortemente o queixo. Imediatamente, compreendi que estava numa das cavidades subterrâneas que servem para enterrar os nossos mortos. No entanto, contrariamente ao que possas crer, não senti medo. Pelo contrário, uma grande paz se apoderou de mim. Lentamente como pude, fui me arrastando para a coluna de luz que se avistava ao fundo da câmara. O resto já conhecem. Não sei como pôde ocorrer-me, mas, de repente, lembrei-me que no relato da ressurreição se tinha mencionado um lençol. Abusando da tua hospitalidade, expus-lhe: gostaria de saber se ainda conservas as mortalhas. Sim, ainda as tenho. Poderia vê-las? Aquele meu inusitado interesse pela mortalha confundiu os presentes. Mas Lázaro acedeu, rogando a um dos amigos que a fosse buscar. Minutos depois, o hebreu punha nas minhas mãos um rolo de pano. Com o auxílio do próprio Lázaro, e a meu pedido, estendemos o lençol de linho em cima da mesa. Providencialmente, as irmãs tinham optado por guardar a mortalha e as faixas, tal como foram retiradas do corpo de Lázaro. E, ainda que a rigorosa lei judaica proibisse todo contato com cadáveres ou com objetos que tivessem permanecido junto de restos mortais de homens ou de animais, a singularidade do acontecimento, que quebrava todos os esquemas legais, e a vontade liberal destes seguidores da doutrina de Jesus, tinham feito o possível para que as vestes fúnebres não fossem destruídas e a família as manejasse sem escrúpulos de consciência. Ao passar uma das candeias de azeite por cima do tecido, pude observar um rasgão mesmo no centro do lençol, justamente na parte que devia cobrir a cabeça.
Ao examinar atentamente o pano, comprovei a existência de umas manchas castanhas causadas por misturas de ungüentos que tinham sido utilizadas no embalsamento. Como médico, prestei especial interesse à detecção de possíveis sinais ou marcas que pudessem denunciar o processo natural de putrefação. A julgar pelas informações dos meus amigos, Lázaro falecera 25 dias antes, pelo entardecer do domingo, 5 de março. Apesar do isolamento da gruta sepulcral, da sua baixa temperatura e da possível ação retardadora dos óleos e dos aloés, a advertência de Marta a Jesus sobre o cheiro do cadáver era, sem dúvida, um sintoma claro de que seu irmão devia apresentar já, pelo menos, a chamada mancha verde abdominal, primeiro sinal de decomposição. Esta mancha costuma aparecer 24 dias depois do falecimento e Lázaro, no momento de abertura do túmulo, devia andar pelas 90 horas de morte. No entanto, por mais que explorasse a mortalha, não pude encontrar vestígio algum de líquidos provenientes, por exemplo, da ruptura de bolhas na epiderme. O que notei, sim, ao cheirar algumas das áreas do tecido, foi um inconfundível odor sulfídrico, emanação muito própria da putrefação da matéria orgânica. Ainda que não se tratasse, obviamente, de uma prova definitiva, aquilo deu-me uma certa ideia sobre a possível causa da morte de Lázaro, provavelmente, um processo infeccioso, agudo e generalizado. A título pessoal, e depois da grande viagem, interessei-me por todos os textos, apócrifos ou não, tradições, etc., em que se falasse da sorte que teve Lázaro nos anos seguintes. Os escassos dados que encontrei apontavam para o fato de o amigo de Jesus ter morrido pela segunda vez na idade de 64 anos e, curiosamente, como consequência do mesmo mal que o levou à sepultura no ano 30. Mas estas informações, logicamente, não puderam ser comprovadas. O que me atraiu, sim, poderosamente a atenção foi verificar como o testemunho de Lázaro e dos seus amigos se encaixava plenamente na tradição judaica sobre a sua morte. Em geral, os hebreus acreditavam em a gota de fel na ponta da espada do anjo da morte começava a agir no final do terceiro dia. Ao quarto, portanto, a decomposição do cadáver era já um fato indiscutível. De acordo com a informação da família de Lázaro, o mestre recebeu a notícia da grave doença do seu amigo quando este já estava morto havia 11 horas, quer dizer, na manhã de segunda-feira, 6 de março, Jesus conhecia esta crença judaica sobre a morte, e, sabiamente, esperou até terça-feira para se pôr a caminho, chegando a Betânia quando os restos mortais de Lázaro estavam já sem vida há perto de 96 horas. Tempo mais que suficiente para que todos os judeus que sabiam do falecimento não pudessem duvidar do prodígio que se preparava para consumar. Nas horas que se seguiram, graças a estas e a outras informações, consegui entender a sua verdadeira medida, por que razão a aristocracia sacerdotal judaica, encabeçada naqueles anos pela saga do ex-sumo sacerdote Anás, procurava a morte de Jesus de Nazaré. Poucas horas receberam ordem de procurar e capturar Jesus onde se encontrasse. Mas a iminente entrada de sábado, pelo entardecer de sexta-feira, salvaria o Nazareno. Ainda que toda a Jerusalém soubesse da presença de Jesus em Betânia, os levitas decidiram aguardar o domingo para executar a ordem de caça e captura. Os amigos do mestre apressaram-se em comunicar-lhe a grave resolução, insistindo para que fugisse. Durante o século I a.C. e o I da nossa era havia famílias sacerdotais descendentes do ramo saduceu legítimo. O primeiro e o último dos sumos sacerdotes em funções entre os anos 37 AC e 70 DC foram de origem saduceia. O babilônio Anani, DC 37 a 35 a.C. e a partir de 34, pela segunda vez, e Pinjas de Jabita, o canteiro, que o foi de 67 a 70 depois de Cristo. Um terceiro sumo sacerdote legítimo ocupou este cargo no ano de 35 AC. Tratava-se de Aristóbulo. Os outros 25 sumos sacerdotes que preencheram estes 107 anos procediam, na sua totalidade, de famílias sacerdotais vulgares. Quase todas tinham a sua origem fora de Israel ou da província da Judéia, mas depressa formaram uma nova hierarquia, sumamente poderosa e influente.
Destacaram-se especialmente 4 sagas ou clãs que lutaram encarniçadamente por colocar os seus homens no pontificado. Entre esses 25 sumos sacerdotes ilegítimos da época herodiana e romana, nada menos de 22 pertenceriam a essas 4 famílias. Eram as sagas de Boetos, com 8 sumos sacerdotes no seu ativo. Anás, com mais 8, Piabi, com 3, e Camipá, com mais 3 sumos sacerdotes. A mais poderosa pelos menos nos começos, foi a família dos Boetos. Era originária da Alexandria e o seu primeiro representante foi o sacerdote Simão, sogro de Herodes, o Grande, 22:5 AC. Da extrema dureza deste clã procedia a denominação de Betusiano, ou Boetusiano, de que já me tinham falado os amigos de Lázaro. Mais tarde, a família de Anás conseguiu 3 depois da ressurreição de Lázaro. Os chefes do templo, e, naturalmente, o genro de Anás, souberam, minuciosamente, quanto acontecera no cemitério de Betânia. Enquanto a imensa maioria dos amigos do ressuscitado, que tinham sido testemunhas excepcionais do acontecimento dele, se faziam arautos, apregoando aos 4 ventos o portentoso sinal do mestre da Galileia, outros judeus, uma minoria, ainda que de mau coração, apressaram-se a informar a casta dos fariseus, que gozava então de grande primazia sobre os outros sacerdotes e levitas. É quase certo que se um milagre tivesse tido lugar noutro momento do ano judaico e não em vésperas da solene Páscoa, e com um protagonista menos abastado e prestigiado entre os dignitários de Jerusalém, obra do Rabi, talvez tivesse ido engrossar, a título de inventário, a já longa lista de prodígios